Olá, estudantes da disciplina de História da Educação da primeira fase do curso de Pedagogia da UDESC. No segundo tópico da nossa disciplina, nós estudamos o início do período republicano e como funcionou a educação naquele momento. Basicamente, nós estudamos o modelo pedagógico moderno, que era o vigente principalmente nos grupos escolares, o principal modelo escolar defendido pelo Estado naquele momento, pelo Estado brasileiro. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre os modelos pedagógicos contra-hegemônicos, em especial um que é o modelo anarquista utilizado na Escola Moderna número 1 em São Paulo. O modelo pedagógico ou escolar, ele basicamente é um objeto cultural, que ele vai ser criado por dispositivos de propagação e implantação de bons moldes e homogeneização das práticas docentes. Em outras palavras, o modelo pedagógico é uma estrutura pedagógica, uma forma de se pensar o processo de ensino-aprendizagem e que ele tenta se impor como homogêneo. Geralmente isso acontece através do Estado. Quando o Estado, aquele Estado com E maiúsculo, no caso, o poder público, quando o poder público opta por um modelo, ele, obviamente, tenta impor esse modelo a todas as escolas que estão relacionadas à sua rede de ensino. E os modelos pedagógicos, por sua vez, eles são apropriados pelos professores, que significa uma tática que subverte dispositivos de modelização. Vamos tentar traduzir um pouco mais isso aí. O que seria um dispositivo de modelização? É a ideia de que necessariamente se tenha que seguir um modelo. E isso acontece através de normas das redes de ensino, através de cursos de formação. E quando isso chega no professor, o professor se apropria daquele conhecimento e usa da forma que acredita ser o melhor uso. Muitas vezes subvertendo isso, ou seja, imposta uma regra e o professor pega aquela regra e transforma ela e a forma de obedecê-la. A gente costuma estudar os modelos pedagógicos hegemônicos, como é o caso que eu mencionei da pedagogia moderna. Ou seja, aqueles que são usados na maioria das instituições escolares de um determinado contexto. Mas existem os contra-hegemônicos, que eles se colocam como alternativa justamente àquele modelo hegemônico. Ali nos materiais complementares, nós postamos um texto relativo a isso. É o texto Teorias Pedagógicas Contra-Hegemônicas no Brasil, do professor Demerval Saviani. Então daí, qualquer coisa, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, basta acessar o texto ali no link dos materiais complementares. Bom, o modelo pedagógico contra-hegemônico que eu vou apresentar para vocês, ele está ligado ao anarquismo. O anarquismo, basicamente, é uma doutrina política, socialista, que questiona essa necessidade de uma autoridade poderosa, um Estado forte, para que assim a gente chegue numa sociedade igualitária. Tal como a doutrina socialista, ele vai se aproximar do marxismo em relação à necessidade de socializar os meios de produção. O que significa isso? Que as fábricas, minas, fazendas, etc., fossem do próprio trabalhador e não de um dono, não de um capitalista. Mas a forma de fazer isso que vai diferenciar marxistas de anarquistas. Enquanto que os marxistas, grosso modo, tentam fazer com que isso aconteça através de um Estado poderoso que se impõe à frente esses capitalistas, o anarquismo ele acredita que essa tentativa do Estado simplesmente vai substituir um tipo de opressão, a opressão do capital, por outro tipo de opressão. Então, os anarquistas eles acreditam que essa tomada dos meios de produção tem que acontecer através da organização da própria população e da própria classe operária. Bom, eu não vou me alongar muito em relação ao anarquismo, porque o nosso objetivo aqui é falar sobre educação. E a educação anarquista ela vai ter duas grandes bandeiras. A primeira é que é a educação integral. Os anarquistas foram os primeiros pensadores a discutir essa necessidade da formação humana, ela ser ao mesmo tempo moral, e aqui uma discussão ética dentro da escola, física, e daí não entra só a questão do preparo físico, mas também questões de saúde de modo geral, questões relacionadas à higiene, etc. E intelectual, que é o conhecimento propriamente dito. Antes dos anarquistas e além deles, grosso modo, se
se acreditava que a função da escola era apenas a parte intelectual, porque daí a parte física ficava principalmente a cargo das instituições militares, e a questão moral principalmente a cargo das instituições religiosas. Os anarquistas vão defender essa educação que as três coisas estivessem presentes. E daí, já que a gente está falando de um movimento que quer que as pessoas se libertem por si só e não através de um partidão, eles acreditam que a educação ela deva necessariamente ser um instrumento para a prática da liberdade em si. E daí todo esse movimento anarquista ele vai ter dois momentos específicos em relação à educação. O primeiro momento ele vai acontecer ali entre 1840 e 82, que é quando os anarquistas vão escrever muitos textos denunciando a escola da época. Uma escola baseada em memorização, uma escola com castigos físicos, com vários problemas. E depois, a chamada segunda fase, a partir desse momento, é quando eles pensam, pô, a gente já escreveu bastante coisa sobre o assunto, agora é hora da gente tentar colocar essas coisas que a gente escreveu em prática. E é quando surgem várias escolas anarquistas pelo mundo, entre elas a Colmeia, o orfanato de Saint-Puy, entre outros. E em especial a Escola Moderna de Barcelona, que é mais ou menos o foco da minha fala aqui nesse momento. Francisco Ferrer i Guàrdia, ele foi um professor catalão que ele era autodidata, ou seja, não tinha aquela formação de normalista que as pessoas tinham na época, e ele era bastante influenciado pelo anarquismo e pelo positivismo. Aqui eu tenho que chamar atenção para uma coisa. Geralmente a gente escuta o positivismo nos livros de história da educação necessariamente como uma doutrina conservadora, quando na verdade em alguns momentos da história, especialmente entre os anarquistas espanhóis, o positivismo foi usado como uma arma de transformação, que através do conhecimento científico e a ciência positiva conseguiria se desconstruir os dogmas religiosos, questões relacionadas à monarquia, afinal, não existe uma explicação científica e racional para a existência de um rei, por exemplo. E, nesse momento, o positivismo ele vai ter um caráter bastante revolucionário. Francisco Ferrer i Guàrdia, ele, além de anarquista, ele era maçom também, e o livre pensador, que era um movimento de pessoas na Europa, principalmente, que discutiam justamente essas questões como a liberdade de expressão, liberdade de ensino, dentre outras questões. E ele recebe uma herança de uma antiga aluna, e com essa herança ele acaba construindo uma escola pautada nas ideias dele. Nessa escola passaram vários professores e um ex-bibliotecário ele acabou se envolvendo num atentado à bomba, e esse foi o pretexto para que a Escola Moderna de Barcelona fosse fechada e, posteriormente, Francisco Ferrer i Guàrdia foi preso e fuzilado. Um ano depois do fuzilamento dele, ele foi inocentado da acusação de ter feito parte dessa chamada Semana Trágica de Barcelona. Mas, de qualquer forma, o fato dele ter sido fuzilado fez com que muitas pessoas no mundo se revoltassem. E a principal forma de homenagear Francisco Ferrer i Guàrdia era construindo escolas baseadas no seu pensamento. E entre elas está uma em São Paulo, que a gente já vai ver adiante. Basicamente, Francisco Ferrer i Guàrdia defendia uma educação baseada em 4 pilares. A educação científica e racional, para se livrar dos dogmas, na sua maioria religiosos. A coeducação de sexo e social, porque ele acreditava que, além da necessidade de homens e mulheres terem a mesma educação, tinha também a necessidade de ricos e pobres terem a mesma educação. Porque a maior parte das pedagogias socialistas elas acreditavam que só deveria se instruir os pobres. E Ferrer i Guàrdia dizia que não, que instruindo pobres e ricos ao mesmo tempo é que essas duas classes vão conseguir se compreender melhor. Ele defendia a educação integral, que eu já comentei anteriormente, e a higiene da infância. A higiene aqui na questão de sanitária mesmo, porque estamos falando do início do século XX, onde existiam muitas doenças decorrentes de condições sanitárias. E o principal método de ensino na Escola Moderna de Barcelona é o método intuitivo. Eu não vou me alongar aqui a falar sobre ele, porque vocês já devem ter lido nos textos da própria disciplina. Mas, grosso modo,
método de ensino com a sua origem em Pestalozzi, e depois outros autores que vão discutir essa questão, que trabalha que a gente primeiro tem que sentir as coisas através dos nossos sentidos para depois abstraí-las. Então, em vez de usar os livros e memorizar e construir abstrações, a ideia é que se tenha contato com as coisas. E isso também é uma herança do positivismo, que dentre outras coisas, traz essa necessidade do empirismo, do toque, do sentir uma paisagem, do ver um animal em vez de uma ilustração daquele animal num livro didático. Aqui nós temos um exemplo de uma sala de aula da Escola Moderna de Barcelona, não muito diferente das salas de aula que a gente encontraria nos grupos escolares brasileiros. Vocês podem ver as carteiras, os cartazes pedagógicos muito comuns naquele momento, tanto no Brasil quanto na Europa. E, como eu comentei anteriormente, esse pensamento chegou no Brasil. A Escola Moderna número 1 ela foi inspirada diretamente na experiência da Escola Moderna de Barcelona, fundada por militantes anarquistas, e ficou também a cargo do espírita e também autodidata João Penteado. Também era uma escola que utilizava o método intuitivo como principal forma de aprendizagem e se apropriou também de algumas questões e recursos ligados à escola, aos grupos escolares principalmente. Por exemplo, nesse momento, um autor que estava muito em alta na questão de materiais para as escolas era o poeta Olavo Bilac, que a gente conhece ele por conta de suas poesias e tal, e a questão da defesa do nacionalismo, mas ele também produziu muito material para as escolas do período. E daí a Escola Moderna número 1 utilizava esses materiais também. Ironicamente, também foi uma escola fechada por conta de uma explosão de uma bomba, envolvendo pessoas ligadas à Escola Moderna de São Caetano, que foi fundada posteriormente, e daí todas as escolas modernas de São Paulo foram fechadas. Aqui nós temos uma foto da Escola Moderna número 1. Perceba, uma coisa que nos chama a atenção é que tinha uma grande quantidade de alunos negros. Estamos falando ali do início do século XX, já ainda não era comum isso. Dentre as coisas que a Escola Moderna número 1 se apropriou da Escola Moderna de Barcelona, tem a prática de produção de jornais e revistas pedagógicas como uma forma de aprendizagem. As palestras para a comunidade, principalmente ligadas à higiene, porque a ideia era justamente usar a escola, usar o espaço escolar para conscientizar os pais também de questões ligadas à higiene. A coeducação de classes sociais e de gênero, havia tanto meninas quanto meninos, e também havia pessoas de uma classe média junto com pessoas muito pobres. Haviam aulas de campo muito frequentes, principalmente em indústrias, questões que ele pudesse refletir sobre as condições da classe operária. E também um caráter antirreligioso ali, anticlerical, relacionado à Igreja Católica, antimilitarista e antinacionalista, porque o anarquismo ele luta contra essas três questões, a imposição de religiões, o militarismo e o nacionalismo. Só que também foi uma escola que, apesar dessas questões de classe estarem muito presentes, não era muito utilizado termos relacionados ao anarquismo para si, como se fosse uma doutrinação em relação aos alunos. E também, por fim, o uso do método intuitivo. Aqui nós temos dois exemplos dos jornais que eram produzidos. Do lado direito nós temos um exemplo do boletim da própria Escola Moderna de Barcelona. E do esquerdo nós temos um boletim produzido pela Escola Moderna número 1 em São Paulo. Bom, agora vamos encaminhando para alguns pontos finais. Primeiro a gente vai falar um pouquinho do que a gente chama de matriz azevediana da história da educação, que é uma matriz que silenciou as experiências anarquistas na educação. Nós estamos muito acostumados a usar o termo pedagogia tradicional de uma forma um pouco rasa. Quem fortaleceu esse conceito de pedagogia tradicional foi Fernando Azevedo. E ele criou uma obra chamada A Cultura Brasileira. Ele era um defensor muito grande da pedagogia da escola nova. E por conta disso, ele escreveu esse livro de uma forma um pouco maniqueísta. O que é maniqueísta? Como se só existisse dois lados, do bem e do mal. E ele coloca justamente a pedagogia da escola nova como lado do bem,
e todo o resto como o lado ultrapassado da educação. E esse todo o resto vai incluir muitas pedagogias bem diferentes entre si. Essa pedagogia moderna, pautada no aprendizado através dos sentidos, a pedagogia operária, a pedagogia anarquista, que é o caso da Escola Moderna número 1, que nem é citado na obra dele, a pedagogia escolástica, que é aquela pedagogia na base da memorização, dentre outras. Tudo isso, tudo que não é escola nova, foi chamado por Fernando de Azevedo de tradicional. Marta de Carvalho, que é uma historiadora da educação contemporânea, ela vai propor uma outra ideia, que as coisas não são tão preto no branco, que as várias pedagogias que existem em um determinado momento, elas vão estar relacionadas e vão se nutrir uma das outras. E não dá pra gente simplesmente dizer que existia uma pedagogia nova e uma tradicional. Então, também, além do silenciamento em relação a essas experiências, geralmente se acontecer em obras relacionadas à história da educação, também existe um silenciamento em se afirmar que a educação integral, que a gente vai encontrar, por exemplo, na BNCC, como um dos pilares do modelo educacional. Existe um silenciamento em relação a dizer que isso é uma contribuição dos anarquistas para a educação. Tanto é que na BNCC se afirma que a educação integral surge no Brasil na década de 30, quando a gente acabou de ver que em 1900 já era discutida na Escola Moderna número 1. Aí estão algumas referências usadas na minha fala. Se alguém tiver interesse em se aprofundar um pouco mais no assunto, tem um livro que eu publiquei, resultado da minha tese de doutorado, que é Educação e Anarquismo em Movimento, que eu falo um pouco mais dessa questão da pedagogia racionalista da Escola Moderna de Barcelona. Bom, basicamente é isso. Qualquer dúvida estou à disposição, assim como os demais professores da disciplina. Então, até a próxima!